Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um problema muito recorrente em indústrias, que é o problema de programação de produção. Esse problema, obviamente, você pode abstrair para o seu modelo de negócio, você pode trabalhar também ele com compras. Então, se você gosta de problemas e você quer aprender a como solucioná-los usando o Solve no Excel, vem comigo depois da vinheta. Então, pessoal, o nosso problema, ele consiste, na verdade, como eu falei, numa indústria, que ela tem o seguinte contexto. Olha só, a PA Indústria fabrica uma variedade de aparelhos domésticos para uma única fábrica. E uma demanda esperada para esses aparelhos domésticos durante os 4 próximos meses está representada na tabelinha que nós temos aqui embaixo. Olha só, qual é o nosso problema? Nós temos aqui 4 meses onde a gente precisa realmente saber quanto que a gente vai produzir. E obviamente, cada empresa tem o seu modelo de negócio, cada empresa tem as suas restrições, existe também a questão de mercado e que a gente precisa entender. Então, para esse modelo, para esse problema, nós temos o seguinte: para o mês 1, existe uma demanda de 420 unidades, ou seja, o mercado está querendo me comprar 420 unidades desse produto. Para o segundo mês, 580, o terceiro mês 310 e o quarto e último mês em que nós vamos fazer essa programação é 540. Obviamente, pessoal, quando a gente fala em demanda, em produção, existe um custo associado a essa produção, que esse custo ele vai oscilar mês por mês, Então, sei lá, pode ser a cotação do dólar, N variáveis em que eu posso, obviamente, ter essas oscilações. Então, para o primeiro mês, o custo unitário, sempre importante lembrar que o custo é unitário, então ele é R$ 49,00, no segundo mês ele é 45, no terceiro mês ele permanece nos 45 e no último mês esse custo tem um leve aumento, de R$ 47,00. Obviamente, pessoal, quando a gente fala de indústrias, existe uma capacidade de produção para cada empresa. Então, a minha capacidade de produção custa, a minha capacidade de produção para o primeiro mês só consigo fazer 500 unidades, no segundo 470, no terceiro 300 e no último mês 450. Só que existe aí uma oportunidade, e que essa empresa ela pode, além da produção normal, fabricar, ter uma capacidade extra. Porém, existe um custo associado a isso, Então, esse custo vai aumentar na ordem de R$10. Então, por exemplo, no mês 1, o nosso custo de produção normal, no ambiente normal, sem que eu tenha que pagar hora extra, sem eu ter que pagar adicional noturno para os meus colaboradores, é R$49. Quando eu vou entrar na minha capacidade extra, esse custo vai subir R$10. E esse entendimento ele vai ser levado para todos os meses, Então, na produção normal eu tenho um custo que vem, na produção extra esse custo vai aumentar em R$10. E aí, nessa última linha, nós temos as nossas capacidades extras, que eu tenho 50, 60, 45 e 90. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo lindo. E aí entra realmente as variações, e os problemas que a gente vai ter que resolver. Essa empresa, ela estima que vai gastar R$1,50 por mês para cada unidade desse produto que for para o mês seguinte. O que é isso? É o meu custo de estocagem, meu custo de estoque. Como a gente bem sabe, existem custos associados ao estoque. Então vamos lá. Se eu produzi aqui dentro do nosso exemplo 100 peças, mas eu não consegui vender todas essas 100 peças, e aí eu só vendi 90. Então 10 peças vão ser atribuídas ao meu estoque e eu terei aí R$1,50 para cada peça, certo? Então esse é o nosso modelo de negócio. Então, e a empresa quer produzir pelo menos 300 unidades por mês. E aí vem o nosso grande problema, A empresa quer determinar quanto de cada aparelho deve fabricar durante cada um dos meses, tanto na produção normal como na produção extra. E aí vem o nosso pulo do gato, A nossa grande diferencial, que é, obviamente, quando a gente fala em negócio, a gente sempre quer imprimir uma qualidade e, obviamente, ter o menor custo possível, Então, nós vamos criar um modelo onde eu vou prever, qual será o meu menor custo e ele vai fazer todos esses cálculos pra gente, tá bom? Quando você olha para esse problema, você fica, meu Deus, que coisa complexa, que negócio difícil. Mas aí eu vou usar a alegoria aqui de um grande mestre, o mestre Joviano Silveira, em que ele fala, olha, você nunca vai comer um boi todo, você vai comer o boi por pedaço. Então eu vou te mostrar como
cortar esses bifes, né? E você, obviamente, possa estabelecer esse entendimento mais simples sobre esse problema. Então, pessoal, olha só, vamos simplificar aqui o nosso problema. Então, eu chamei carinhosamente o primeiro mês, onde eu tenho aí uma demanda de 420 unidades, eu chamei ele de A, certo? O segundo mês eu chamei de B, o terceiro mês eu chamei de C e o quarto mês eu chamei de D, certo? E, obviamente, como você está vendo aí no slide, nós atribuímos os valores que são justamente a essas demandas em que o mercado está querendo comprar. Legal, tá? A gente tem dentro da nossa questão, dentro do nosso problema, que eu posso produzir, né, no primeiro mês a minha capacidade de 500 unidades, mas eu também tenho uma capacidade extra, tá? Que cabe quantas unidades? 50. Obviamente, tá? Eu tenho os custos associados a isso. No primeiro, né, na produção normal, eu tenho um custo de R$ 49,00 e como a questão fala, né, todo o custo extra eu vou adicionar R$10 no meu custo padrão. Então nós temos aí 49 e 59. E obviamente, pessoal, o raciocínio ele vai ser levado para todos os meses. Ó, no segundo mês eu tenho um custo de 45, tá? Da minha produção normal, e na minha produção extra tem um custo de mais R$10 de 55. No quarto mês, no terceiro mês, desculpa, o mesmo raciocínio, tá? Eu posso produzir no terceiro mês 300 unidades, tá? A um custo de 46, né, na minha produção normal, e um custo extra, né, na minha produção capacidade extra, eu posso fazer 45 peças, só que meu custo vai aumentar R$10. E por fim, né, no quarto mês, eu tenho aqui, tá, a capacidade de produção normal, né, de 450 peças, um custo de 47, e eu posso ainda fazer 20 peças, tá? Um custo de R$57. Então, basicamente, pessoal, o que nós fizemos foi transpor aquele problema de negócio para o que a gente chama de modelagem, tá? Nós estamos modelando esse problema, visando o quê? Visando facilitar realmente o nosso entendimento. E agora a gente vai, obviamente, detalhar isso para que a gente possa esboçar uma possível solução. Então, olha só. Válido lembrar também, né, e a gente não pode deixar de esquecer, que existe um custo associado quando você passa de um mês para o outro. Então, quando você está no mês 1, né, que aí a gente está representando pela variável A, quando eu passo do mês 1 para o mês 2, existe um custo de R$ 1,50. Do B para o C e do C para o D também o custo é o mesmo. Beleza? Se a gente somar, pessoal, toda a nossa produção, né, toda a nossa demanda, que o mercado está querendo comprar da nossa empresa, se você somar 420 mais 580 mais 310 mais 540, nós vamos ter um somatório de 1.850, tá? Usando o mesmo raciocínio, se a gente for somar todas as nossas capacidades de produção, tá? Quanto é que eu consigo produzir tanto no horário normal quanto no horário extra, nós vamos ter que eu tenho uma quantidade, né, um somatório de 1.895. Tá? Se você observar, obviamente, esse fluxo está um pouco desbalanceado. E aí nós vamos usar uma estratégia, né, que é chamada de dummy, né, que eu vou criar um ambiente fictício, onde eu vou jogar para esse ambiente fictício a diferença dessas unidades. Então, olha só, se você tem aí 1.895, que é a sua capacidade de produção, e o mercado está te demandando 1.850, está faltando quanto? Está faltando aí 45. Então você vai atribuir isso a uma variável E, tá? Então você vai chamar ela carinhosamente de E e vai dizer que o valor dela é 45. Obviamente, pessoal, que para essa variável eu não vou ter nenhum custo, tá? Então todo o custo dela vai ser zerado. Então nós fizemos agora aqui a nossa modelagem, que obviamente agora, tá? Vamos resolver isso usando o nosso querido Excel. Então, pessoal, tá? Já estamos aqui no nosso querido Excel, tá? E para facilitar a nossa vida, eu já trouxe aqui, na verdade, a imagem que nós tínhamos lá no nosso slide, onde a gente vai ter que representar todo esse fluxo através dessa tabela. Mas veja como é simples, olha só. Do 1, você está aqui no 1, para o A, tá? Do 1 para o A, eu tenho custo de R$ 49,00. Legal? Do 2 para o A, do 2 para o A, então nesse caminho aqui, eu tenho um custo de R$ 59,00. Do 3 para o B, olha só, do 3 para o B, R$ 45,00. E do 4 para o B,
esse percursozinho aqui, você tem um custo de R$50. Legal, o raciocínio para os outros é o mesmo. A diferença, pessoal, que nós vamos ter que colocar é que, como eu disse, olha só, do 1 para o E, né, de qualquer número, de qualquer nó saindo até chegar no E, eu tenho que todos os meus custos serão zerados, tá? O que, na verdade, a gente vai ter que descobrir, tá? Então, eu criei aqui uma colunazinha aqui chamada de quantidade. Então, se eu descobrir essa quantidade, obviamente eu vou resolver o nosso problema. Mas para isso, né, o que a questão pede? Ela pede para que a gente tenha o menor custo possível, tá? E como é que eu descubro o custo, tá, dessa minha produção? Então aqui, nessa célula, nós vamos usar uma fórmula chamada de somar produto, tá? E veja, pessoal, como a fórmula do somar produto, ela é simples. Ela te pede uma matriz, né, que aqui no caso será o nosso custo, e a outra matriz será a quantidade. Então olha só, se você colocar né, uma unidade do 1 para o A, olha só, do 1 para o A eu tenho o custo de quanto? De 49. Então se eu colocar 1, deu 49. Se eu colocar 2, 98. Então perfeito, a nossa fórmula, né, do custo está funcionando lindamente. Então, vamos para a segunda fase do nosso problema, tá? Na segunda fase, na verdade, da solução do nosso problema, o que é que você vai colocar? Nessa coluna, você vai colocar todos os nós, tá? Então, cada bolinha dessa, né, nó está representado por essa bolinha, você vai colocá-lo aqui. Então, nós temos do 1 ao 8, tá aqui, do 1 ao 8, e nós temos também a bolinha, as bolinhas que vão do A até o E, beleza? Próximo passo, nós vamos ter que descobrir, tá, através da fórmula soma-se, tá, quanto é a quantidade que eu setei aqui nessa coluna E, que ele está vindo para cá. Então vamos olhar aqui, ó, do 1 para, né, do DI, né, na verdade não me interessa nesse momento aqui o DI, então olha só, eu tô apenas, né, levando em consideração aqui o meu DI, tá? E eu também estou analisando as minhas quantidades. Então, como é que funciona a fórmula? Ó, ele te pergunta quem é o intervalo, tá? O meu intervalo está setado da célula B5 a B23, que é essa galera aqui. O intervalo, o critério que eu quero descobrir é, no caso, 1, e o intervalo da soma, obviamente, vai ser a minha quantidade, tá? Então, o que é que essa fórmula está nos falando? Olha, está na coluna de onde eu tenho o critério 1, 2 unidades. Se você clica e arrasta, né? Cliquei e arrastei, ele vai representar, né, essa fórmula, olha só, para toda a minha coluna. O mesmo raciocínio, pessoal, você vai usar para o para, só que obviamente dessa vez o teu intervalo, né? O teu intervalo será a coluna C. Observe que a quantidade vai permanecer. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Você vai somar, tá, todo o teu DI, depois você vai somar o teu para, tá? O nosso terceiro passo é bem simples também, você vai só fazer a diferença. Você vai pegar a diferença do para, né, menos o teu DI, tá? Tranquilo. E por fim, tá, mas não menos importante, nós vamos ter que colocar aqui na nossa coluna L as nossas capacidades de produção e também as demandas. Então observa que a minha capacidade de produção do 1 é quanto? 500. Tá, professor, mas por que o senhor colocou aqui menos? Porque a lógica é, se eu estou produzindo, está saindo da minha empresa. Então é menos 50, menos 500, menos 50, menos 470, e aqui eu coloco menos em toda a minha capacidade de produção, tanto no horário normal como no horário extra. As demandas, por sua vez, elas vão entrar positivas, tá? Eu vou colocar aqui 420, né? Veja que não tem o menos, 580, e aí eu vou estabelecendo. Obviamente, galera, que eu não posso também esquecer do meu E, né? Que esse aqui foi uma variável que nós colocamos para que ela possa equilibrar o nosso contexto. Então, se você somar, tá, toda essa coluna, tá? Obviamente, como está equilibrada, né? Por conta da presença aqui do nosso E, ele vai estar zerado. Então pronto, tá? Fiz isso, criei a nossa modelagem e agora vem a parte mais fácil, né? Que é de fato você resolver
através do solver, tá? Se você observar, aqui no meu Excel, eu tenho esse carinha aqui, tá? Não sei se no de vocês estão aparecendo, se o de vocês não estiver aparecendo, sem nenhum problema. Por quê, pessoal? Isso aqui é um suplemento. Nativamente, esse suplemento não vem instalado dentro do Excel. Então, como é que você faz para instalar? Você vem na opção Arquivo, Opções, você escolhe aqui a opçãozinha Suplemento, tá? Você marca a opção Suplemento e você vem aqui na opção Ir. E aí, você vai marcar esse carinha aqui, tá? Onde eu tenho aqui o solver. Marquei, clique em OK, ele vai aparecer aqui na sua aba dados, solver, tá? Então isso feito, tranquilo e calmo, tá? Eu vou clicar aqui e ele vai me perguntar alguns parâmetros, tá? Parâmetros muito simples. O primeiro ponto que a gente vai ter que descobrir, tá? E na verdade a gente já descobriu, né? É definir o meu objetivo. Que o meu objetivo, pessoal, ele está sendo colocado aonde? O meu objetivo, ele está na célula I20, que é o meu custo, tá? E o que é que eu quero fazer do meu custo? Eu quero minimizar o meu custo, certo? Então eu clico, minimizo o meu custo e aí, obviamente, eu tenho umas restrições. Quais são as restrições que eu tenho? Tá? Que o meu fluxo, né, ou seja, o meu para menos o meu de, tem que ser igual, tá? Igual à minha coluna capacidade e oferta, certo? Então eu fiz isso, mando resolver e olha que coisa linda, tá? Automaticamente, pessoal, ele já criou aqui as minhas soluções, tá? Ele veio aqui para outra tela, tá? O solver dá aqui uma resposta. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Você clica em OK e olha que coisa linda. Ele já calculou aqui todas as suas quantidades, tá? Então ele está dizendo, olha, o menor custo, tá, que a tua empresa vai ter será se você fizer essa combinação. Então o que é que o solver vai fazer, pessoal? Ele vai calcular todas as combinações e vai te mostrar a que tem o menor custo. Então essa é a vantagem, tá, da gente poder utilizar o solver. Então vamos ver se realmente está certo? Vamos ver. Então olha só, quanto que eu deveria produzir no primeiro mês, né, no mês A? 420. Legal. Quanto que de fato eu produzi? Bem, eu produzi 505. Tá, mas olha só, vamos fazer aqui um filtro, tá? Vou fazer aqui um filtro rápido para a gente entender, ó. Vou filtrar só pelo A. Então o A, tá? Na minha produção, eu vou produzir 500 unidades no horário normal e apenas 5 unidades no horário extra. Então eu produzi quanto? Eu produzi aqui no A, tá? 505. Tá, Pedro, mas aqui eu não estou entendendo. Por que ele estava pedindo 420 e você produziu esse excedente? Por quê, galerinha? Se você observar esse excedente, ele vai para onde? Ele vai para o mês B. E olha que coisa bacana. Quando você seleciona aqui no B, olha a diferença, tá? As 85 peças que você produziu a mais, ela vem para o segundo mês. Então, qual que será a minha produção do segundo mês? No segundo mês você vai produzir no horário normal, né, com um custo de R$ 45, 470 unidades. Você vai produzir 60 unidades no horário extra e para você completar, tá, o que ele havia pedido, né, no caso aqui para você completar essa quantidade, você vai trazer questões lá do teu estoque que você produziu em excedente, tá? E aí você começa realmente a equilibrar o teu fluxo. E aí, obviamente, o mesmo raciocínio vai para o C, tá? Vai para o C, tá? E aí, obviamente, o nosso fluxo vai estar balanceado. Então, vamos aqui. O mês B, né, que é o segundo mês, ele está querendo 580 unidades. Então, ao todo, né, você vai ter essa produção que foi rateada, como a gente explicou, e do mês B, né, no segundo mês, ele vai sair 35. E aí você consegue escalonar realmente toda a sua produção. Pedro, eu não entendi por que aqui o E, tá, ficou 45 unidades. Lembra que o meu custo é zerado. A gente fez isso apenas para poder balancear o nosso custo. Então, galera, essa, na verdade, nada mais é do que uma possibilidade de você
resolver problemas através do Solver. Então, se você gostou realmente dessa solução, né, se inscreva no canal, tá? E dê aquela curtida marota para nos incentivar a gerar mais conteúdos na área de gestão. Então, obrigado pela audiência e pela paciência e te encontro aí no próximo vídeo. Forte abraço!